o que eu tenho aqui para dizer para vocês. Eu não entendo do plano diretor. E duvido que tenha alguém que entenda aquilo, porque é um saco de bicicleta, né? Um balaio de gato. É tão complexo, tão difícil, que todas as vezes que você encontra uma boa sugestão, tem uma boa ideia, há uma contrapartida extremamente negativa que impede tudo aquilo de ser feito. E eu fico por imaginar uma cidade como São Paulo, onde quase ninguém tem alvará, tem licença de funcionamento. Para se conseguir um alvará do bombeiro é uma dificuldade. Inúmeras complicações, e veja a maior cidade da América do Sul, uma coisa fantástica. Como é que se consegue manter uma cidade desse jeito, com tal grau de irregularidades, anormalidades, onde o direito não pode ser aplicado porque ele em nenhum momento nem existe. E o poder público, tradicionalmente, eu não quero falar desse governo, que eu estou falando poder público da época em que homem é homem, que existe o ser humano, porque o poder público sempre tem contraposição àquilo que é interessante para que todos possam desenvolver um bom trabalho. Mas o grau de ingerência do poder público na atividade privada é uma coisa muito complicada no nosso país, em tudo. Hoje até na criação dos filhos, né? Veio aí a lei da palmada, puxa vida, eu levei tanta surra do meu pai, e olha, se eu não tivesse levado, eu não seria um cara equilibrado, não. Aquilo é que me botou no eixo, né? Então, meu pai olhava, pronto, o Vianinha ficava na dele lá, quietinho. Mas agora, até na educação do filho, o Estado interfere, uma coisa verdadeiramente absurda, aonde você, para abrir uma porta de comércio, e aqui, doutor Maurício, eu quero pedir desculpa, o senhor é o juiz, diretor do fórum, mas eu fico por entender como é que essas autoridades que vivem dentro desses grandes gabinetes, como são os ministros, os desembargadores tradicionais, né, o que é que eles entendem da dificuldade que o comerciante passa no seu dia a dia? O que é que entende um homem desse que um comerciante, quando você tem um restaurante, compra produtos perecíveis lá na praia onde eu moro, na Praia Grande. Cidadão na sexta-feira compra peixe, compra camarão, aguardando um fim de semana ensolarado, dá cheque pré-datado para segunda-feira, chove o fim de semana inteiro, segunda-feira está lá o peixe, o camarão com data de vencimento e ele tem que correr para cobrir o cheque. O comerciante compra, estoca a loja com móveis, com roupas de inverno, de repente vem aí em pleno inverno, faz 36 graus, aí ele não vende nada. E aí no outro ano já é outra coleção, aquela já não vale mais. Quem fica com aquele prejuízo? O que entendem esses que fizeram um concurso público e seguiram aquela carreira, afastado dessas problemáticas do dia a dia? Como é que ele decide lá? E como é que decidem lá dentro das casas legislativas a respeito de assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, às nossas dificuldades, e que nós somos obrigados a pagar do nosso bolso para manter uma porta aberta? Eu vejo, às vezes, em épocas de comemorações sazonais, autorização de funcionamento precário, de breve período, que vai concorrer direto com aquele que está lá estabelecido há décadas, que chega no momento dele faturar, ele não pode faturar porque vem um monte de barraquinha, monta lá e todo mundo tira o dinheiro antes que o consumidor possa chegar dentro do seu empreendimento. Então é uma dificuldade muito grande. E o plano diretor, que é o qual eu vim aqui para poder deixar algumas questões para que sejam motivo de reflexão, ele diz respeito diretamente a essa questão do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E eu vejo com muita tristeza movimentos que têm uma bandeira qualquer, e não vou mencionar nenhuma delas aqui, defendendo de forma muito radical o interesse da preservação de determinadas áreas, aonde já está mais do que consolidado atividades empresariais, comerciais, e que precisam de regularização, e eles insistem na não concessão para que aquilo possa se desenvolver. Eu vejo regiões degradadas da cidade em que necessita de algum estímulo para que possa readquirir uma valorização imobiliária,
para que possa ter um índice de ocupação mais alto, porque hoje as locações, principalmente as não residenciais, estão todas vagas, está uma dificuldade tremenda, o preço do metro quadrado caindo a cada dia, proporcionando desemprego, impossibilitando renda, e quando chega esse momento do plano é a hora de colocar as coisas no lugar. Por outro lado, nós temos que também entender o seguinte, essa discussão do plano diretor, ela vem a cada 10 anos, e não podia ser assim. A discussão do plano diretor tinha que ser uma discussão permanente. Este é um problema que não se resolve, ele não se esgota, porque a cidade, ela não é um objeto estanque, ela não é porque de concreto fala, bom, isso daí não tem vida, isso não mexe. Bobagem, tem vida e muita vida, e a cidade adoece. Você pega algumas regiões que vão se degradando, daqui a pouco há uma mudança de tendência naquela área, ela se recupera, acaba ficando uma região cobiçada novamente, e outras que estão muito bem acabam se deteriorando, e sempre é por conta dessas alterações legislativas que provocam essas alterações. Eu tenho um exemplo aqui em São Paulo que eu acho ele emblemático. Foi a construção da primeira linha do metrô. Eu morava no Jardim da Saúde, estudava ali no Colégio Bilac, na rua, parece que é Rua Caramuru, não, era do lado da Rua Caramuru, Rua Bertioga, lá na Rua Bertioga. Então eu passava por ali, Cine Jamor, tudo, andava de ônibus ali por aquela região da Avenida Domingos de Moraes e Jabaquara. Aí fecharam para fazer a primeira linha do metrô. A construção daquela linha foi muito traumática, porque tiveram que colocar escoras e fazer buraco, aquilo ficou a céu aberto para fazer e depois fechar novamente. Então ficou anos ali, aqueles imóveis todos desocupados, porque a atividade empresarial, comercial desapareceu, acabou, e ali era uma região bonita, fina. Nós saímos do Jardim da Saúde, ia lá para a Avenida Domingos de Moraes, era bacana, estava no coqueluche da questão, comer hambúrguer, aquele sanduíche americano que inventaram naquela época, era um cheeseburger. Então nós íamos lá no Cine Jamor, no Cine Estrela, e achava tudo aquilo uma maravilha. E aí o que acontece? Veio o metrô, e por incrível que pareça, sabe quantos anos faz que isso aconteceu? Cerca de 40, 44, 45 anos aproximadamente. E eu passo sempre por ali. Aquele trecho que pega ali da Domingos de Moraes, da Luiz Góes até a Praça da Árvore, não se recuperou até hoje. Até hoje está lá os imóveis desocupados, degradados, 45 anos e não se recuperou. Então vejam os traumas que provoca e o prejuízo que levou para aqueles proprietários. E muitos que estão ligados a movimentos que têm determinadas bandeiras, não entendem que a maioria desses imóveis, eles não pertencem a nenhum milionário, não pertence a nenhum latifundiário, pertence a pessoas simples da sociedade que muitas vezes conseguiram reunir um pouco de dinheiro para comprar uma dessas unidades, para alocar e ter um valor a mais na sua aposentadoria e poder viver. Há proprietários de imóveis, né, e eu trabalho com locação lá na minha cidade, há todos esses anos, há proprietários de imóveis que ficam esperando o dia do pagamento do aluguel para ir comprar remédio, para fazer uma compra no supermercado. Então, e taxam os proprietários de exploradores do hipossuficiente, que é o locatário. Tá? E aí essas intervenções que vêm através de autorizações legislativas, elas causam esse trauma e acabam com toda a situação. E uma previsão que eu faço, né, deste plano diretor que está sendo discutido, eu tenho certeza absoluta que ele vai terminar como terminou todos. Né? Ninguém vai ficar contente, porque também não dá para ninguém ficar contente, isso a gente tem que compreender. Porque todas as vezes que uma lei como essa, ela tem um setor da sociedade que ficou satisfeito, que está alegre com o resultado, é porque outro se prejudicou. Isso é certeza. Esse é o tipo da discussão que tem que sair todo mundo aborrecido para que a sociedade possa ganhar. Se sair alguém contente, alguma parte da sociedade perdeu.
Eu não pude estar na Câmara Municipal, inclusive o vereador, que é o relator da matéria, muito amigo nosso, ele é corretor de imóveis, o Gilson, está lá nos representando o Souza, que está aqui. Ele participou da reunião. O CRES também tem enviado um arquiteto, nós contratamos um arquiteto para fazer esse acompanhamento, para que a gente possa estar ligado nisso tudo e poder passar para os corretores de imóveis uma ideia mais clara, e aqui no caso hoje passando para outros setores da sociedade. E o que se viu foi uma situação que não vai ter um final tranquilo, né? Isso vai ficar muita coisa por resolver. E aí é onde nós temos que cobrar das autoridades, e os movimentos têm que ser fortes, tem que ser muito forte nesse sentido, de manter aberta essa discussão e uma alteração constante, de acordo com a vocação de cada rua, de cada bairro, de cada cidade, de cada localidade, para que possa a população requerer as alterações que sejam necessárias. Eu vejo que, por exemplo, quando se fala de Z3, que é a Z2, Z3, eu vejo uma intransigência muito grande das pessoas não permitirem uma evolução maior em áreas que hoje estão degradadas e poderiam ser recuperadas com investimento. Quando não se permite um gabarito melhor, porque vai atrapalhar a rua de trás, mesmo sem acesso pela rua de trás. Veja que absurdo, você não pode construir de frente para uma avenida, algum empreendimento mais adequado para aquela região, mesmo que ele seja fechado para a rua de trás e pelas laterais, para não gerar impacto naquela localidade. Nem isso estão querendo deixar. Então, olha, e há algumas coisas que não tem como lutar contra. Eu vou muito a Brasília, e às vezes lá de cima do hotel eu fico vendo aquele traçado que foi feito pelo Lúcio Costa, né, ele que desenhou o traçado de Brasília, e tem os passeios que são originais dos projetos, e aqueles jardins gramados enormes. O jardim está todo cortado por trilhas, porque o arquiteto fez lá no papel, mas ninguém pisa onde o arquiteto falou que é para pisar, todo mundo pisa por onde tem que passar. E aí eles fazem o caminho, o poder público vai lá, em vez de ir lá e pavimentar, para o cara pelo menos não sujar o pé no barro, que lá tem terra vermelha, né? Não, deixa lá para o cara pisar no barro. Devia ir lá e fazer a calçada logo, porque é a tendência das pessoas, não tem jeito. Né? Lá em São Vicente, no começo da rodovia dos imigrantes, tem o viaduto lá, Mário Covas, que é uma área muito pobre ali de São Vicente, eu passo lá diariamente. Aí fizeram uma mureta no meio da pista para os pedestres pararem de atravessar ali. Aí eles estavam pulando a mureta hoje tem mais de 2 metros de altura e tem gente que pula, tem senhora que chega com um carrinho de feira, e é verdade, olha só. Mas é uma coisa absurda. Eu falei isso numa audiência pública lá em Brasília, porque estavam brigando por algumas questões que não tem cabimento. E naquele momento eu estava discutindo com o Ministério Público. Mulheres chegam lá com um carrinho de feira, e aquele muro de concreto tem aqueles furos por onde colocava a armação de ferro na hora que a máquina vem para fazer aquilo, né? Pois eles arranjaram uns ferrinhos, eles enfiam ali, faz a escadinha, a mulher sobe no muro, pega o carrinho, quase cai para pegar o carrinho, põe do lado de lá e desce para o lado de lá. Meu Deus do céu, não era para o poder público ir lá e arranjar uma solução para essas pessoas atravessar? Não tem jeito. E toda hora tem gente atropelada ali. E não resolvem, querem fazer o povo torcer o nariz e ir para lá na marra. Não dá assim, você pode levar o cavalo lá para a beirada do lago, mas fazer ele beber água você não vai fazer. Ué. É diferente. E a mesma coisa é a sociedade. E São Paulo precisa entender isso. Né? Não dá para viver numa cidade como nós estamos vivendo, que cresce desordenadamente, está tudo por ser regularizado, ninguém tem alvará de funcionamento, está todo mundo irregular. E aí o poder público fica cavalheiro. Pega fogo no negócio, morre uma pessoa, pronto, vai o comerciante preso porque ele é culpado de ter feito. Mas, meu Deus, ele não tinha como regularizar, não tem como fazer, porque não há nem legislação. Aqui nesse auditório, falando sério, por curiosidade,
Quem tem alvará de funcionamento aqui? Alvará definitivo de funcionamento? Tem? 20 anos demorou. Pelo que eu percebi aqui, uns 8 deve ter. Veja, isso vale ouro, né? Porque é a coisa mais... é raridade ver isso em São Paulo. Então, esses debates do plano diretor tem que ter muito cuidado e a gente tem que ter muita paciência e tem que saber abrir mão e aceitar também. Porque não dá para viver numa cidade perfeita. E São Paulo jamais será a cidade perfeita. Eu mudei daqui para a Praia Grande em 1974. Então fazem 41 anos. E eu ainda tenho saudade de São Paulo. E venho para cá todo dia. E moro na Praia Grande. Mas veja, é uma cidade maravilhosa para se viver, maravilhosa para se ganhar dinheiro, para se trabalhar, mas é uma turba constante. É uma cidade que não descansa no sentido das alterações necessárias. Veio aí o Cidade Limpa, que deu um melhor aspecto na cidade, mas que também trouxe dificuldade para aquelas pessoas que vivem da publicidade. A democracia tem que estar aberta, todos têm que ter um espaço, todos que têm que ter a oportunidade de poder trabalhar. E o plano diretor tem essa responsabilidade, nós temos que ter essa responsabilidade, de saber debater essa questão de forma adulta e com isenção. Agora, nós também não podemos abrir mão de uma coisa. Fala-se muito em interesse coletivo. Interesse coletivo tem que estar acima do interesse particular. Concordo plenamente. Também eu sou um homem que só trabalha com interesse público. Tudo que eu faço está voltado ao interesse público. Então, o interesse público em primeiro lugar. Mas isso enquanto instituição. Enquanto pessoa, eu acho que cada um deve brigar com unhas e dentes por aquilo que necessita e por aquilo que defende, de coisa que é correto para ele. Porque não adianta nada você brigar pelo coletivo e você ficar na miséria. Não adianta nada você ficar brigando pelo coletivo e a tua propriedade, a partir de amanhã, passar a não valer nada. Ora, você tem que, em primeiro lugar, ver o valor da tua propriedade e brigar por ela. E você faz parte do coletivo, e o coletivo não vai estar bem se você não tiver. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que é nosso, mas prestar muita atenção no que é direito dos outros. E ter a paciência, aquilo que eu falei. Não adianta querer levar vantagem. Não adianta querer sair contente dessa discussão. Nós temos que estar preparados para fazer concessão e ter paciência, para poder que a cidade viva com mais harmonia. E é uma cidade que tem uma economia fora do comum. Falando de desenvolvimento de negócio imobiliário, São Paulo tem uma capacidade de recuperação fora do comum. Já vivemos quantas crises que passamos por aí. Esse ano, por exemplo, uma crise acentuada. Essa semana, o CRES divulgou a pesquisa que foi feita agora mais recente do movimento do mercado imobiliário de São Paulo. Foi divulgado, acho que ontem. O primeiro semestre desse ano, nós tivemos uma queda no número de negócios realizados aqui dentro da capital de 47%, comparado ao mesmo período do ano passado. Mas vocês querem ver que coisa interessante, o que é uma economia forte? E os preços 5,8% mais alto. Caiu 47% o número de negócios e o preço aumentou em 5,8%. Vai dormir com um barulho desse, né? Como é que você vive num mercado desse? Vai entender. E veja, basta que o financiamento imobiliário dê um suspiro para que esse mercado recupere totalmente, de repente. Eu lembro quando houve o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, os plantões de imóveis novos aqui na capital, de lançamento, ficaram todos assim às moscas, não tinha uma pessoa lá, não tinha ninguém. Os corretores ficaram lá jogando palitinho, porque não tinham o que fazer. E aí passou aquele fim de ano, houve um incremento muito forte no negócio de imóveis usados, porque não tinha lançamento, não tinha as publicidades que sugam o cliente para o lançamento. Os imóveis usados começaram a aumentar o movimento, que chegou em janeiro, fevereiro de 2009,
a transação de imóveis usados estava lá em cima, deu uma subida tremenda. E quando foi em abril, houve a divulgação do Minha Casa Minha Vida, o primeiro do Minha Casa Minha Vida. A divulgação foi numa quarta ou numa terça ou numa quarta-feira, não me lembro bem, mas parece que foi no dia 11 de abril. O primeiro do fim de semana, depois da divulgação do Minha Casa Minha Vida, restabeleceu a confiança na população em se comprometer com crédito imobiliário. Os plantões tinham filas de pessoas, venderam tudo que tinha, tudo que estava remanescente, foi vendido ali mais ou menos em 60 dias, porque readquiriu a confiança da população e todo mundo acreditou que não íamos ter problema de perder dinheiro, se comprometer com um contrato de longo prazo, como é o contrato de financiamento imobiliário. Então, uma recuperação muito rápida. Quando teve aqueles acidentes aéreos lá no aeroporto de Congonhas, e veio aquela história de que precisaria aumentar a pista do aeroporto, houve uma desvalorização muito grande do mercado imobiliário, segundo noticiava a imprensa. E nós mandamos um grupo de pessoas lá do CRES fazer uma verificação. Todo imóvel que tivesse placa de venda ou aluga, como é que estava. O preço estava tudo normal, ninguém tinha baixado preço nenhum. E aí quando veio a notícia que ia haver a desapropriação no fundo do aeroporto, para que pudesse fazer a extensão da pista, você passava por lá, as casas tudo com faixa, não a desapropriação, não o aumento do aeroporto, ninguém queria mudar de lá, e o valor das propriedades aumentando cada vez mais, mesmo depois daqueles desastres aéreos. Então, a recuperação do mercado, a força da economia da cidade de São Paulo, é um verdadeiro absurdo. E eu vejo muita gente reclamando da situação, da crise, das dificuldades, e tem negócio acontecendo. E eu vendo alguns relatórios aí, me espantei. O bairro de Santa Maria, em São Paulo, tem o PIB equivalente ao Paraguai. O bairro de São Paulo, é brincadeira uma coisa dessa? O bairro tem o PIB equivalente ao de um país inteiro. Olha que força tem isso. A cidade vizinha aqui, Guarulhos, tem o PIB maior do que o Peru, vi esses dias aí, maior do que o Peru, maior do que da Bolívia. Imagina que coisa fantástica, né? Que economia maravilhosa a gente tem. E, olha só, que parece que eu estou falando de outro país, né? Que parece que eu estou falando de outro país. Se a Dilma souber, ela me leva para Brasília. Não, mas eu digo para vocês que esse pessimismo instalado é uma coisa que eu acho até que não sei, como é que se chama aquele estudo do comportamento, né? Neurolinguística, né? Eu vi uma palestra de um cidadão que era menino de rua e hoje ele é um senhor já de uma certa idade. Ele foi tirado da rua por uma senhora, uma francesa que o tirou da rua e levou para criar, e criou o cara e ele levou ele para a Europa, tudo. E ele virou um palestrante de primeiríssima linha e ele faz palestra hoje para centenas de pessoas no Brasil inteiro. E uma palestra que eu estava ouvindo dele esses dias, eu achei muito bacana. Ele falou que a neurolinguística explica esse estado depressivo que nós estamos diante de tantos acontecimentos negativos, e por isso até eu parei de assistir noticiário de TV de manhã cedo, para poder sair de casa de cabeça erguida, né? Eu saía que nem um fotógrafo, nem veio de lá para cá. Depois que Não, porque assim, de manhã cedo você liga a televisão, vem lá, né? Eu deixava assim, às 6h30 começava o noticiário, e a televisão ligava e eu escutava a voz do locutor, né? Essa madrugada atacaram o posto da Polícia Militar, 3 policiais foram feridos, 2 estão no hospital. Foi preso ontem à noite o casal que estrupou a filha, uma coisa, e aí depois ele fala, bom dia São Paulo. Ô, louco, tenha santa paciência. E minha mulher nunca gostou da televisão. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu nunca mais botei televisão. Então agora eu desperto com música caipira no meu celular. Porque pelo menos, né? Então, esse cidadão aí falando
dessa neurolinguística, ele com um auditório com umas 300 pessoas, ele disse assim, olha, vocês querem ver como é? Vocês vão repetir comigo. Eu vou falar e no fim vou fazer uma pergunta e vocês vão responder rapidamente. Aí ele falou assim, branco, 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 branco. Todo mundo falou. Branco, 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 branco. Falou branco, 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 branco. Todo mundo branco, 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 branco. Aí ele falou, o que é que a vaca bebe? Todo mundo falou leite. Ele falou, onde é que já se viu? Vaca bebe água. Não é leite, mas estava todo mundo condicionado a falar leite. Ele falou, e assim está acontecendo. Está todo mundo condicionado a viver nesse pessimismo. Isso está interessando para alguém. Esse pessimismo, essa onda é ruim dentro de um país tão promissor, né? Quando está falando aqui do PIB do bairro de Santo Amaro, e eu pergunto para vocês, né? Vai na Argentina, por exemplo, quantas cidades na Argentina vocês conhecem que são polo econômico financeiro? Só tem a capital.